Hello students, turma do sexto ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da Escola Newton Ferreira da Silva. Eu sou o professor Fábio, como vocês já conhecem. E para quem estiver acompanhando nossa aula pela manhã, good morning. Quem estiver vendo a nossa aula só pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo a nossa aula pela noite, good evening. Então, como vocês estão vendo aqui do lado, no slide, nosso tema de hoje vai ser sobre art. Ok? Tudo aquilo que a gente vê, todo tipo de entretenimento que a gente tem, coisas que a gente vê, coisas que a gente ouve, certo? São relacionadas à arte. Arte é vida, ok? Então tudo gira em torno dela. A gente não tem como viver sem a arte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte aqui na nossa unidade. Logo no slide a seguir, nós temos um texto aqui, certo? Referente aqui à página 56 do livro da gente. E o texto aí, como vocês veem aqui no slide, o título é At the Museum, ok? E aí, no texto tem uma conversa entre duas pessoas. Então, vou ser bem breve aqui no texto, para que todo mundo possa compreender aqui o que está se passando. Diz o seguinte: Patty and Liz are at the museum. They are looking at some paintings. E a Patty começa: Wow, who is this artist? E a Liz: It says here that it's Remedios Varo. She painted very well. What style is this? It's called Surrealism. Where was she from? She was from Spain, but she lived in Mexico. I like her very much. Too bad the rest of her work is not here. How many paintings did she make? I don't know, but we can search images on the internet. Yes, let's do it. Let's do this. Então, o que está dizendo aqui no texto? Olha, foi da seguinte maneira. Pat e Liz estão no museu. Elas estão olhando umas pinturas. A Pat fala: Uau, quem é essa artista? E a Liz diz aqui que é Remedios Varo. Ela pintava muito bem. Que estilo é esse? Chama-se surrealismo. De onde ela era? Ela era da Espanha, mas viveu no México. Eu gosto muito dela. Pena que o resto da obra dela não está aqui. Quantas pinturas ela fez? Eu não sei, mas podemos procurar imagens na internet. Sim, vamos fazer isso. Logo depois do texto, a gente tem aqui, trouxe mais coisas para vocês, do tipo, what is the purpose of art? Qual é o propósito da arte, né? A proposta dela. Vamos aqui no próximo slide, religious ritual, ritual religioso. O que fala aqui, nesse ponto? Diz aí o seguinte: From the prehistoric cave paintings of France to the Sistine Chapel, art has served religion. For century the church was the primary patron of artists. In traditional societies, even today, the primary purpose of art is religious or ceremonial. Então, nesse trechinho aí fala o seguinte: das pinturas rupestres pré-históricas da França, a Capela Sistina, a arte civil, a religião. Durante os séculos, a igreja foi a principal patrona dos artistas. Ainda hoje, nas sociedades tradicionais, o objetivo principal da arte é religioso ou cerimonial. Okay? No próximo slide aqui tem uma outra proposta também da arte. Commemoration of an important event or person. Então aqui comemoração de um evento importante ou pessoa. Tá, o que fala aqui? Diz o seguinte: The event may be of major historical importance, such as the coronation of Josephine by Napoleon as recorded by the artist David, or it may be important only to the participants, like the image of a wedding or a baptism. O que está dizendo aqui? O evento pode ser de grande importância histórica, como a coroação de Josefina
por Napoleão, registrada pelo artista David. Ou pode ser importante apenas para os participantes, como a imagem de um casamento ou de um batismo, ok? No próximo slide tem aqui, ó, propaganda or social commentary. Então aqui tem para propaganda ou comentário social. E o que diz aqui nesse slide? Diz o seguinte: propaganda images are attempts to pursue us toward particular viewpoints, creations promoted by public or private institutions such as political parties, lobbyists, governments, or religious groups. The propaganda purpose may be one we approve of, such as World War II or World War II, I don't know, efforts to get women behind the war effort, as epitomized in Norman Rockwell's Roy's The Reverter. It might also be a purpose we disapprove of. In either case, the power of visual images has frequently been used to pursue masses of people to accept beliefs, take action, or follow leaders. The artist as social commentator may simply make us more aware of the human condition as he or she perceives it, without suggesting particular action. Nesse caso aqui diz o seguinte: as imagens de propaganda são tentativas de nos persuadir em relação a determinados pontos de vista ou ações promovidas por instituições públicas ou privadas, como partidos políticos, lobbyistas, governos ou grupos religiosos. O propósito da propaganda pode ser um que aprovamos, como os esforços da Segunda Guerra Mundial para fazer com que as mulheres apoiassem o esforço de guerra, como sintetizado em Rosie the Riveter, de Norman Rockwell. Também pode ser um propósito que desaprovamos. Em ambos os casos, o poder das imagens visuais tem sido frequentemente usado para persuadir massas de pessoas a aceitar crenças, agir ou seguir líderes. O artista, como comentador social, pode simplesmente nos tornar mais conscientes da condição humana tal como a percebe, sem sugerir uma ação particular. No próximo slide, a gente já fala aqui recording a visual data. No caso aqui, né, marcando aqui, registrando uma data visual, né, um período visual. Então aqui diz o seguinte: telling the truth about what we see. After the Renaissance, artists became preoccupied with new ways of capturing reality, such as the use of linear perspectives and the realism possible through the use of oil painting technique. In time, artists like Courbet and Cézanne and many who followed them began in various ways to challenge the basic idea of what it is for an image to be true and real. Tá, o que está dizendo nessa informação aqui? Dizendo a verdade sobre o que vemos. Após o Renascimento, os artistas ficaram preocupados com novas maneiras de capturar a realidade, como o uso da perspectiva linear e o realismo possível através do uso de técnica de pintura a óleo. Com o tempo, os artistas como Courbet e Cézanne e muitos que o seguiram, né, começaram de várias maneiras a desafiar a ideia básica de que é uma imagem ser verdadeira e real. Aqui então no próximo slide
a gente tem aqui creating beauty, criando a beleza. Yet, diz aí o seguinte nesse ponto. Yet the idea, desculpe, só um instante. Yet the idea of beauty, like that of truth, has been challenged in the modern era. At one time, the artist was expected to portray perfection, lofty and noble ideals of beauty. Yet, as society became more industrialized and democratic, many thoughtful people began to broaden their notions of what could be beautiful. For example, Rembrandt could celebrate the tactile quality of a paint and color in his picture of a side beef, and Courbet and Millet could see beauty in the life of ordinary peasants. Tá, o que está dizendo aqui nesse trecho? No entanto, a ideia de beleza como a de verdade foi desafiada na era moderna. Ao mesmo tempo, esperava-se que o artista retratasse a perfeição, ideais elevados e nobres de beleza. No entanto, à medida que a sociedade se tornou mais industrializada e democrática, muitas pessoas atenciosas começaram a ampliar suas noções do que poderia ser belo. Por exemplo, Rembrandt poderia celebrar a qualidade tátil da tinta e a da cor em seu desenho de um lado de carne. E Courbet e Millet poderiam ver beleza na vida de camponeses comuns. Então eu espero ter sido bastante objetivo e esclarecedor, ter trazido um conteúdo esclarecedor para que vocês pudessem entender um pouco mais sobre o conceito de arte, ok? Aqui na nossa aula de inglês. Então deixa essa aula virtual para vocês, deixa um abraço para vocês, né? E espero que vocês aí não deixem de assistir, não deixem de estudar, certo? Vamos continuar seguindo. Deixo um abraço virtual para todos vocês e nos vemos na próxima semana, ok? See you next time. Bye bye.